E ela já tá com a gente aqui no estúdio, tá na área. Cecília, bom dia pra você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João. Bom dia. Quem tá aqui com a gente ao vivo. Tá aí, hoje falando sobre um desafio, né? Nossa. Férias, a gente sabe, muda a rotina, a gente falou disso na semana passada também, muda comportamento. E muitas vezes afeta a logística ali, porque nem sempre o pai e a mãe tá com o tempo disponível como as crianças, né? Muita gente trabalhando, ou tem que fazer os afazeres ali, e a criança tá com aquele tempo todo livre porque não tem aula. E muitas vezes a saída acaba sendo a tela, né? A gente fala muito dela como vilã, e aí vira um excesso. Cecília, isso realmente é um problema? Existe essa fuga para esse recurso? Tá exagerado? Como é que tá essa questão? Pois é, Carolzinha, aqui a gente fala muito da vida real, né? Que transborda debaixo dos tetos. O ideal, o que seria o ideal? Eu tava conversando com uma amiga outro dia, a gente lembrando como eram as nossas férias de criança, de adolescente. A gente brincava na rua, a gente estava com um amigo o tempo todo, saía, encontrava, porque não tinha outra forma de interagir, né? Ela tem uma filha de 12 anos e um filho de 8. E os dois, a gente lá lanchando, os dois, a de 12 no quarto fechada na tela e o pequenininho também na tela, né? E a gente falando disso, como que hoje essa interação social, entre aspas, pela tela, dá a sensação ali, até nos pré-adolescentes, nos adolescentes, de estarem juntos. E as crianças sem essa possibilidade do brincar fora, tão livre quanto a gente vivenciou. Né? O que seria o ideal? O ideal de férias de criança é brincando fora, encontrando com um amigo, passeando, né? Vivendo experiências corporais, sensoriais. O que é o real? Pai e mãe trabalhando o tempo todo, horário integral. E as crianças têm essa possibilidade de liberdade dentro de casa, mais restritos na tela. O real o tempo de tela aumenta mesmo, né? A gente não tem que demonizar isso. Vamos olhar para isso de uma forma consciente. Aumenta, né? Isso é esperado. Agora, é importante a gente ter à frente do nosso radar o nosso papel também, porque mesmo nas férias a gente vai precisar entrar em cena ali para ajudar a criança a diminuir esse tempo, né? Ela não dá conta de fazer isso sozinho, porque as telas são extremamente viciantes, né? Tem um mecanismo ali para que a criança fique mais um pouquinho e sem ninguém para interagir com ela, sem outra alternativa, ela não vai buscar, ela vai permanecer. E aí vamos falar desses pais, né, responsáveis que querem entrar em cena. O que você pode falar? Quais dicas você dá para essas pessoas? O primeiro ponto, né, João, é ter aquela conversa difícil que eu falo, a conversa chata, é a conversa difícil, que é sentar com a criança, com o filho e falar: filho, eu já entendi o tanto que isso aqui é legal. Seja o tablet, seja o celular, seja a TV. E se a gente está falando com pais e mães de criança, minha sugestão se for ter uma tela, que seja a TV, que é menos nocivo. Celular e tablet para criança é extremamente nocivo. Então vamos lá. Filho, mamãe sabe, papai sabe o tanto que é legal ficar aqui, dá vontade de ficar o tempo todo, mas não é saudável. A gente vai precisar cuidar disso, diminuir. X tempo, ou vai assistir um filme, ou vai jogar duas partidas. Depois a gente vai fazer alguma coisa juntos. E o entrar em cena, João, ou eu convidar a criança para fazer algo, eu trazer, deixar ali à disposição dela opções para que ela crie e invente, porque as crianças não estão sabendo mais brincar de forma autônoma, porque estão o tempo todo sendo dirigidas, conduzidas, ou bancar o tédio. Teve um dia lá em casa que a Mel e o Ian estavam assim: mamãe, tá entediante, não tem nada para fazer. E o meu ímpeto foi: nossa, como que eu vou entreter essas crianças? Aí eu voltei pro meu lugar e falei: isso não é o meu papel. Eu olhei para os dois e falei: é chato mesmo ficar no tédio, mas agora é a hora de vocês inventarem. No início eles ficam bravos assim, olharam para mim. Dali a um tempo eles estavam criando cenários lá em casa, começaram a abrir jogos para montar alguma coisa de um brincar. É o adulto, sabe, João, confiar na potência da criança do criar, mas tem que dar um tempo, tem um limiar de um tempo ali que eles vão reclamar, que eles vão barganhar com a tela, só mais um pouquinho, não tem nada para fazer, vai inventar. E aí eu vou bancar esse tempo. Isso é difícil? É difícil porque, às vezes, né, a gente vê que as crianças vão para um lado que, assim, pô, eu não quero que essa criança brinque assim, de umas brincadeiras que, pô, eu não quero, mas não, eu concordo com você, viu, Cissa? E nessas férias eu
com meus filhos em casa, aconteceu muito isso, sabe? Meu filho, né, o Arthur, e eu acho que o filme Divertidamente é muito bom por causa disso, né? Porque eles mesmos já conhecem, já sabem o que está acontecendo. Ele sentado assim, triste. Eu falei, o que foi, filho? Ah, pai, não tem o que fazer e tudo. Eu falei, vai brincar de qualquer coisa. Aí ele começou e ele ele sempre não foi uma criança que brincava sozinho. Ele sempre precisava de alguém aqui e tudo. Não, pegou, foi lá no quarto, lá pegou uns bonecos, lá sentou, começou a fazer a história, aí já botou a irmã no meio. Isso. E tudo. E aí já fez sozinho. Mas eu acho que o grande desafio nisso, e isso conversando com outros pais, é nessa questão. Pô, aí ele vai fazer a coisa sozinho, né? O filho vai fazer sozinho, mas vai fazer travessura. Acaba virando a travessura e dentro de casa. Deixa um pouquinho, não deixa? Eu tenho falado diariamente, João, nas sessões de orientação, tenho gravado vídeos sobre isso. A gente precisa fazer as pazes com o caos, entre aspas, que é ter filho, ter filhote debaixo do teto. Vai ter bagunça. Minha casa, cada final de dia, eu vou começar a filmar e mostrar. A sala vira cabaninha com um monte de cobertor. O corredor tá tomado por uma fila de carro. Aí tem uma construção de um zoológico no quarto do Ian. E ele abre 10 jogos, porque cada jogo tem algum elemento. Então é a gente fazer as pazes com barulho, com movimento e com coisas fora do lugar. Isso é sinal de criança saudável. A gente tem que desconstruir o ideal do adulto de a minha casa tem que estar sempre silenciosa, arrumadinha, organizada. Isso é preocupante. Se eu tenho um filho de 6 anos, de 8, e minha casa está silenciosa, organizada, e eles estão em casa, não estão viajando com a avó, tem alguma coisa bastante errada aí. Né, João? Os meus estão viajando com a avó, tá então, dando uma saudade da sofrência danada. Ô, Cícera, pra gente finalizar também, você falando sobre essa questão do uso excessivo de telas, né? Que é um recurso para os pais ali que não tem tempo, estão com a criança, uns desafios muito grandes. E a gente também, como adultos, precisa observar o nosso próprio tempo de tela, né? A gente fala muito de tirar a tela das crianças, mas se a gente só fica na tela e a criança espelha o comportamento do adulto que está ali com ela no dia a dia, não adianta a gente querer que a criança ache que ela pode fazer outras coisas e a gente, no tempo livre, só fica na tela. Exatamente, Carol. E esse é o desafio que eu acho que é o primeiro, sabe? Nós estamos totalmente voltados para esse universo da tela e o tempo todo andando com o celular na mão, as pessoas vão para a cozinha com o celular na mão, acordam com o celular na mão, vai para o banheiro, tá assistindo TV, mexendo no celular e a criança, ela tá vendo, ela tá se conectando com isso, né? Aquele movimento de autorresponsabilização. Se eu estou cuidando disso em relação ao meu filho, eu preciso olhar o que eu estou fazendo. É igual a alimentação, né? Se eu não quero que o meu filho come doce demais, eu também não vou ficar comendo doce demais na frente dele. É um movimento de educar, é um ato de autoeducação, né, Carol? Se a gente quer estar com os nossos filhos de uma forma bem consciente.